Olá! Hoje apresentaremos nosso projeto de pesquisa, cujo título é Autonomia Moral na Ginástica para Todos, uma proposta pautada na educação física plural. E este projeto é referente à disciplina Projetos em Educação Física Escolar 2, ministrada pelo professor Roberto Gimenez. Muito bem. Para realizarmos as considerações iniciais, trouxemos 3 tópicos que representam o ponto de partida desse estudo. Iniciando pelo âmbito profissional, nos baseando nos escritos do professor Josimar Daolio, que relatou em alguns de seus estudos uma predominante ênfase biológica e uma obcecada esportivização dos professores de educação física escolar sobre os corpos discentes. O preocupante é que, embora tenha decorrido aí pouco mais de 20 anos, nós verificamos em nossas vivências para a coleta de dados dessa pesquisa em uma escola pública que pode-se dizer que essa ênfase e consequente desrespeito ao corpo é ainda um fato contemporâneo no contexto escolar. Esse tratamento dos docentes aos corpos escolares acaba por contribuir única e somente para um desenvolvimento sentido à heteronomia que, segundo Savineto e Laffer, tratando agora no âmbito social, nos trazem que os estímulos voltados para o desenvolvimento de uma personalidade heterônoma já são reforçados o bastante pelo modelo capitalista vigente em nossa sociedade. Neto e Laffer também trazem que esses mecanismos de dominação social acabam por dificultar a verdadeira emancipação dos indivíduos e, consequentemente, também atrapalham na formação de uma sociedade democrática pautada em princípios moralmente autônomos. Por isso, se referindo agora ao âmbito acadêmico, pensando em aulas de educação física que estimulem os alunos a se tornarem indivíduos com maior autonomia moral, essas seriam aulas interessantes para o contexto escolar, assim como traz Freire, quando citado pela professora Eliana Ayub em seu livro de Ginástica Geral, dizendo que a ginástica é uma ferramenta interessante para contemplar os contextos acerca da autonomia, visto que o autor indica que os conteúdos da educação física escolar, se forem sistematizados, podem possibilitar uma progressão pedagógica que contribuam para a construção de indivíduos autônomos. Porém, não há clareza nos estudos, pois não se sabe quais os procedimentos utilizar para sistematizar o processo pedagógico, ficando este procedimento na dimensão especulativa, e também não fica claro qual é o tipo de autonomia que pode ser desenvolvida, utilizando assim os termos de forma estritamente genérica. Agora, para apresentar a revisão literária realizada na pesquisa, iniciamos com as considerações do estudo realizado por Luiz Emanuel Martins Formas, ancorados em Jean Piaget, para tratar sobre heteronomia e autonomia, onde o primeiro, a heteronomia, é entendido como a falta de independência no poder de decisão, influenciado pela pressão social ou pelo grupo que a pessoa pertence. Piaget considera o conceito de heteronomia como condição de quem recebe de alguém a lei que se deve submeter. Já a autonomia, do grego auto, que significa si mesmo, e nomos, que significa lei, sendo assim aquele que estabelece suas próprias leis, que para Piaget é possível ser alcançada por meio de estímulos acompanhados pela descentração intelectual, isto é, pela capacidade de se abstrair do próprio ponto de vista e atingir a perspectiva dos seus semelhantes, em situações que exijam cooperação e o respeito mútuo, durante experiências sociais. Experiências sociais estas que têm direta relação com a moralidade, que, segundo Kant, quando citado por Formas, entende que moral é filosoficamente o conjunto de valores que uma dada sociedade foi formando ao longo dos tempos e que os indivíduos tendem a sentir como uma obrigação que lhes é exterior. E assim, finalizando os tratamentos referente à revisão literária, na perspectiva plural, também chamada de educação física ou abordagem cultural, idealizada pelo professor Josimar Daolio, baseado nos estudos socioantropológicos de Marcel Mauss e Clifford Geertz, e principalmente em seus escritos encontrados no livro Da Cultura do Corpo, que nos possibilita ter uma compreensão do ser humano a partir de uma visão em espiral, concebida através da consideração de que a humanidade é uma espécie complexa, onde cada um de seus membros é construído pela intersecção das dimensões fisiológica,
psicológica e social. Ou seja, o professor de educação física, agindo sobre os corpos discentes, segundo o autor referido, não se deve individualizar a análise a partir de somente uma dessas dimensões, visto que todas elas estão conectadas de forma a ser impossível agir sobre uma parte sem afetar o todo. Bom, com isso, levando em consideração os conteúdos iniciais que foram apresentados, nós empenhamos esforços neste projeto de pesquisa com o objetivo de verificar a fidedignidade literária dos estudos que relacionam a aplicação de aulas de ginástica para todos com o desenvolvimento da autonomia de estudantes na educação física escolar, ancorados na perspectiva de educação física plural, na busca por compreender a relação entre os dados coletados na pesquisa e os estudos sobre autonomia presentes na literatura. No tocante à metodologia, primeiramente sobre os sujeitos contemplados pela pesquisa, é importante ressaltar que durante a mesma foram considerados 30 alunos da Escola Estadual Quintiliano José Citrângulo, sendo composta por 14 meninos e 16 meninas, com faixa etária entre 10 e 11 anos de idade, numa turma de 5º ano do ensino fundamental. Algumas crianças já apresentam traços físicos nítidos da pré-adolescência, onde constatamos que houve o aperfeiçoamento e consolidação das habilidades intelectuais e morais conquistadas do ano anterior, propiciadas pelo declínio da fantasia e do egocentrismo, características essas que ainda estão presentes nos alunos. Segundo Piaget, em 1973, citado por João Batista Freire em 2010, nesta faixa etária, as questões relacionadas ao pensamento concreto são bem resolvidas. A confiança nos próprios recursos corporais aumentaram em relação ao período anterior. As funções intelectuais e morais emergentes favorecem a tomada da consciência de suas ações, e por isso a faixa etária referida se torna adequada para a construção e discussão de regras por meio de jogos. As funções morais citadas anteriormente estão pautadas fundamentalmente em princípios como a cooperação entre os indivíduos, que expressam sua diversidade nas mais variadas situações, no respeito mútuo, no reconhecimento a vários pontos de vista e no estímulo à construção de um pensamento democrático, como constatado por Piaget em 1930, citado por Lino de Macedo em 1996. Em relação ao meio em que os sujeitos estão incluídos, nota-se que a escola é antiga, grande, contém 18 salas, possui ambientes extra-classe que são bem extensos e interessantes para desenvolver as práticas corporais, e possui uma boa diversidade e quantidade de materiais para diversificar os conteúdos nas aulas de educação física. A escola, que está localizada no bairro de Itaquera, que fica na zona leste da cidade de São Paulo, é predominantemente frequentada por crianças e adolescentes das comunidades ao entorno da escola, com poucas alternativas para práticas vinculadas ao lazer e à atividade física. Em relação às aulas, notou-se que os conteúdos foram limitados somente às manifestações culturais e esportivas, ocorrendo uma notável desmotivação dos alunos, culminando numa redução da participação da maioria dos mesmos nas aulas. Fato esse que pode ser justificado pela abordagem utilizada pelo professor, contendo uma ênfase biológica sobre a compreensão do corpo e tendo como objetivos pedagógicos nitidamente voltado ao desenvolvimento da habilidade esportiva nas mais diversas modalidades, excluindo a possibilidade de inclusão e diversificação de outras práticas da cultura corporal de movimento. No tocante ao instrumento de avaliação, utilizaremos a escala de Curtin-Pin adaptada à população portuguesa. A experiência consta de 4 histórias ilustradas em 7 cartões escritos em preto e branco, em que as 3 primeiras estão divididas em outras 2 sub-histórias, que correspondem a uma resposta moralmente autônoma ou moralmente heterônoma. Este questionário pretende avaliar diferentes aspectos relativos aos conceitos de heteronomia e de autonomia moral, com base nas respostas dadas pelos sujeitos, configurando-o como um instrumento de avaliação do senso de justiça. Por exemplo, em uma das histórias, teria uma primeira situação onde os professores diriam que um garoto chamado João estava brincando em seu quarto quando sua mãe o chamou para jantar. Após isso, o garoto, quando foi entrar na sala, não sabia que havia uma mesa atrás da porta e, ao abri-la, acabou derrubando sem querer 15 xícaras no chão e quebrando todas elas.
Já numa segunda situação contada pelos professores, teríamos uma subhistória diferente, onde um garoto chamado Henrique, logo após sua mãe sair de casa, decidiu comer alguns biscoitos, mesmo sabendo que ela não queria que ele os comesse. Quando ele foi pegá-los, num pote localizado numa prateleira, o garoto acabou derrubando e quebrando uma xícara. A proposição é que, após os alunos ouvirem ambas as situações, que eles respondam quem se comportou pior, se foi João, o garoto da primeira história, ou Henrique, o garoto da segunda história. Tal situação pretende avaliar o sentido de responsabilidade da criança, orientado por uma responsabilidade objetiva centrada nas consequências das ações materiais ou por uma responsabilidade subjetiva, centrada na intenção da ação, sendo que as crianças que têm apenas em conta as consequências materiais da ação e consideram que quem se portou pior foi o menino que quebrou mais xícaras, teriam suas respostas caracterizadas como moralmente heterônomas. Em contrapartida, as crianças que têm em conta a intenção subjacente à ação e consideram que quem se portou pior foi o menino que, embora tenha quebrado menos xícaras, desobedeceu à mãe, teriam suas respostas consideradas como moralmente autônomas. A escala de Curtis e Pym será aplicada por 2 professores em salas de aula diferentes de forma individual. A presença dos alunos, que seriam convocados em ordem alfabética, seria solicitada, onde os mesmos devem ficar sentados frente a frente com os professores, sendo instruídos a responderem as perguntas da escala de acordo com o que identificarem como adequado, sem a necessidade de consultar materiais teóricos e se baseando somente em seus próprios conhecimentos empíricos. Após a realização da escala, os estudantes foram direcionados a um ambiente separado da sala de aula composta pelos demais colegas, para evitar que os mesmos troquem informações sobre a aplicação do instrumento, entendendo que esse acontecimento poderia interferir nas respostas dos próximos estudantes, afetando a espontaneidade do julgamento dos mesmos e, consequentemente, influenciando nos resultados, na coerência e na fidedignidade da pesquisa desenvolvida. Para a intervenção, elaboramos 10 aulas de educação física, onde a primeira e a 10ª aula serviriam como a aplicação do instrumento de avaliação, e após elas seria realizada uma análise para comparar todos os dados obtidos. O objetivo dessa comparação era verificar se houve um aumento do número de alunos que deixaram de julgar as histórias de forma moralmente heterônoma e passaram a avaliá-las com um pensamento moralmente autônomo. Nas aulas restantes, seria aplicada a intervenção por meio da ginástica para todos. Para tal, o processo foi pautado na sistematização da perspectiva plural proposta pelo professor Heraldo Ferreira em 2019, contendo um total de 5 fases com diferentes tópicos a serem tratados em cada uma delas, sendo a primeira fase, a discussão, uma etapa que objetiva mensurar os conhecimentos dos alunos acerca do conteúdo trabalhado em aula. Na fase seguinte, a pesquisa, as atividades desenvolvidas têm a finalidade de aproximar mais o aluno do fenômeno estudado, ampliando os conhecimentos iniciais dos mesmos. Na terceira fase, a vivência, haverá a promoção da experimentação das práticas, priorizando a eficácia dos movimentos dentro de suas expressões e não o aperfeiçoamento da eficiência dos gestos técnicos. Na quarta fase, a problematização, haverá um estímulo à ampliação da discussão e compreensão a respeito das temáticas desenvolvidas em aula, para valores que transcendam a relação entre as mesmas e o senso comum. Já a última fase, o aprofundamento, propicia aos alunos tanto a possibilidade de vincular os conhecimentos adquiridos nas aulas a outras práticas da cultura corporal de movimento, quanto o debate e a execução dos mesmos de forma mais autônoma. Essa base seria aplicada da seguinte forma: na segunda aula, correspondente à fase da discussão, os professores iriam levantar os conhecimentos prévios dos alunos acerca dos símbolos da prática corporal em questão, por meio de movimentos que os mesmos entendessem pertencer à mesma, bem como as considerações iniciais entendidas como necessárias pelos mesmos. Na aula seguinte, correspondente à fase da pesquisa, os alunos se aproximariam da ginástica para todos por meio de vídeos e explicações realizadas na sala de mídia da escola. Na quarta aula, correspondente à fase da vivência, os alunos se reuniriam em duplas ou trios e construiriam pirâmides humanas da ginástica acrobática, e seria verificado através de perguntas provocativas se os mesmos reconheceram as diferenças entre os colegas durante as atividades desenvolvidas nessa aula. Durante as aulas 5 e 6, correspondentes à fase da problematização, os alunos se reuniriam em novas duplas ou trios
e, primeiramente, teriam contato com movimentos específicos da ginástica acrobática, realizado com o uso dos aparelhos específicos dessa modalidade, e, posteriormente, em grupos maiores de 5 membros, aprenderiam os movimentos da ginástica rítmica sem música e construiriam uma coreografia com os elementos aprendidos nessa aula. Em ambas as aulas, foi estimulada a reflexão acerca do respeito mútuo e sobre o que os alunos consideraram quando foram realizar as proposições para os colegas nos diversos momentos de interação que ocorreram durante as atividades. Por fim, na 7ª, na 8ª e na 9ª aula, correspondentes à fase do aprofundamento, os alunos se reuniriam em grupos cada vez maiores, partindo de grupos com 5 integrantes, passando por grupos de 10 integrantes e finalmente chegando em grupos com 15 integrantes, e após terem o contato com os movimentos da ginástica rítmica com música dessa vez, na aula 7, os mesmos seriam estimulados a escolherem novas músicas e criarem coreografias englobando, primeiramente na aula 8, os movimentos da ginástica rítmica e, posteriormente, na aula 9, a considerarem todos os movimentos gímnicos aprendidos durante todas as aulas para criarem novas coreografias. A conclusão desse processo, de um total de 8 aulas, se daria através da confecção de cartazes contendo os conhecimentos adquiridos durante as mesmas, onde os alunos iriam espalhá-los pela escola e compartilhá-los com as demais pessoas que a frequentam. Por fim, concluímos trazendo as referências bibliográficas utilizadas para a elaboração do processo como um todo. Assim como agradecemos a atenção de todos os colegas e do professor Gimenez. Até a próxima!